Oi pessoal, então continuando a nossa série de vídeos para aerodesign, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre trimagem. Eu queria explicar para vocês como é que é o processo de trimagem dos aviões. Para isso a gente vai ter que fazer uma sequência lógica para a gente chegar lá na trimagem, que é o último passo. A primeira coisa que a gente vai ver hoje é o fator de carga. O que é fator de carga e como calcular ele. A gente vai precisar dele porque a gente quer trimar com fator de carga igual a 1 e depois outros fatores de carga diferentes, dependendo da manobra. A segunda coisa que a gente vai ver é como usar a equação de sustentação, levando em conta a deflexão da superfície. Antes a gente tinha uma equação que levava em conta só o alfa e uma constante, e agora a gente tem outro termo, um terceiro termo, agora ele leva em consideração a deflexão da superfície, que a gente vai precisar no caso do profundor, que vai trimar o nosso avião. Terceiro, vai ser um vídeo sobre o X-Foil. Como usar o X-Foil para tirar dele a derivada que a gente precisa da sustentação devido à deflexão da superfície. O X-Foil é uma ferramenta básica, simples, fácil de usar. Então, com um vídeo aí de poucos minutos, a gente vai ver como que a gente muda o perfil e tira alguns coeficientes dele. E aí, por último, a gente vai para o Excel e vai fazer um caso de trimagem de avião usando a ferramenta de otimização, chama Goal Seek, ou atingir meta, do Excel. Tá bom? Então a partir de agora tem mais 4 vídeos. Até lá! Bom pessoal, para falar de trimagem a gente tem que falar de fator de carga primeiro. Então vamos colocar aqui nosso avião, super simétrico. Aqui está a nossa sustentação e aqui está o peso. O fator de carga, NZ, Z porque essa é a direção Z, o fator de carga NZ é definido como a razão entre a sustentação e o peso. Então eu posso substituir peso por massa vezes gravidade. Então quando eu estou fazendo um voo reto nivelado, a minha sustentação é igual ao peso. Então, meu fator de carga é 1. Até aí tudo bem? Vou desenhar aqui meu avião. Está voando para lá. Então, se meu avião estiver voando, esse aqui é o flight path que eu vou fazer. Esse é o flight path. Quando o flight path for reto, então o meu NZ é igual a 1. Acontece que, se o flight path for reto para cima, o NZ também é 1. Por que é isso? Quando você está no elevador subindo, durante a subida, a pressão que você sente no seu pé é igual a que você sente quando você está parado. Por quê? Porque durante a subida, se a velocidade é constante, a força é a mesma. Aqui, vou fazer um elevadorzinho aqui. Se a sua força para cima que o elevador faz for igual ao seu peso, e você estiver subindo, a velocidade não muda. A sua velocidade só muda se essa força for diferente do seu peso. É por isso que quando o elevador começa a mexer, ou para de mexer, você sente o peso aumentar e diminuir no seu pé. Em qualquer outra situação, a força é igual ao peso, você está se movendo a velocidade constante, então o fator de carga é 1. Então se o avião estiver descendo em linha reta, o NZ também é 1. Quando que o NZ não é 1? Por exemplo, se você estiver subindo e diminuir a taxa de subida, aí o seu NZ é menor que 1. É o pushover. Ou então você está voando reto, mas começa a mergulhar, seu NZ também é menor que 1. Também é o pushover. Qual que é a semelhança então dessa linha aqui para essa? Que as duas têm um NZ menor que 1. É que ambas estão mudando a direção do seu flight path. O flight path,
ou caminho percorrido é curvo. Quando o seu caminho for curvo, seu NZ não é 1. A mesma coisa acontece se você estiver voando e começar a mudar a sua trajetória para cima. Nesse caso, seu NZ é maior que 1. Ou você está descendo e começa a puxar, ou pull-up, aqui o seu NZ também é maior que 1. Então, o NZ igual a 1 significa que a trajetória é linear. O NZ menor que 1 significa que a trajetória está trocando na direção para baixo. Mesmo que esteja indo para cima, mas ela está trocando para baixo. E a trajetória trocando para cima, mesmo que esteja descendo, mesmo que esteja subindo, o NZ é maior que 1. Entenderam o conceito? Então o fator de carga está diretamente associado com a mudança de trajetória. A gente pode falar do climb rate, que é a razão de subida. Aqui a razão de subida é constante, ou seja, não tem aceleração. Aqui a razão de subida é 0, também não tem aceleração, ou seja, variação da aceleração desculpa. Aqui não tem variação da razão de subida. E aqui a razão de descida também é constante, ou seja, não tem variação, então NZ é 1. Quando a sua razão de subida varia, aqui a razão de subida começa num valor e ela cai. Quando a razão de subida cai com o tempo, ou seja, a aceleração é negativa, o NZ é menor que 1. Mesma coisa aqui. E quando a razão de subida aqui começa com 0 e aqui começa a aumentar, a razão de subida está subindo, então seu NZ é maior que 1. É isso que eu queria explicar para vocês antes da gente ver trimagem. Mas já que a gente está falando de fator de carga, vamos fazer mais um desenho. É o seguinte, você pode ter um voo em que sua sustentação e seu peso são iguais, e aí você tem um voo reto nivelado. E se você quiser fazer uma curva, e nessa curva você não quer perder altitude, como é que você faz para não perder altitude durante a curva? Você tem que ter mais sustentação, porque seu peso está aqui, para baixo, e o que te mantém para cima, ou seja, o que te impede de cair, é essa componente aqui, da sustentação. A gente vai fazer uma linha aqui, e o ângulo que você faz com a horizontal, a gente chama de φ. É o ângulo de rolamento, ou bank angle. Esse φ está aqui. Então, essa é a componente horizontal da sustentação. E aqui você tem a componente horizontal. Desculpa, eu falei o quê? Essa é a componente vertical da sua sustentação. E essa é a componente horizontal da sustentação. Então, para eu fazer uma curva sem cair, ou seja, eu quero manter o nível, o LZ, a componente da sustentação na vertical, tem que ser igual ao peso, onde LZ é a sustentação vezes o cosseno do ângulo φ, que é o meu bank angle. Além disso, vamos lembrar que a gente definiu que o fator de carga é a razão de sustentação por peso. O que eu faço agora com essas três equações? Eu junto essas aqui e falo que meu peso é igual a sustentação vezes cosseno de φ. E aí, isolando o L sobre W dessa equação e jogando aqui, eu vou achar que o NZ é 1 sobre cosseno de φ.
essa relação aqui, ela vale para uma curva nivelada. Ou seja, quando eu tiver numa curva com um ângulo de inclinação das asas de φ, para não cair, eu tenho que ter um fator de carga nz dado por 1 sobre o cosseno de φ. Como é que eu uso essa equação? É simples. A gente define um φ, por exemplo, um φ de 45 graus. Isso é bem útil para o projeto na hora de definir o fator de carga de manobra. Aqui é uma manobra simples, é uma manobra, não é uma manobra extrema, não é uma manobra limite, eu diria. É uma manobra que faz parte da operação, mas te dá uma boa noção do que você tem que usar para dimensionar. Então, vamos supor que o seu piloto diga para você que ele nunca vai passar de um φ máximo de 45 graus. Então, o que você faz? Agora, no seu projeto, você sabe que o nz máximo daquela curva não vai passar de 1 sobre cosseno de 45 graus, que dá 1,9. Pronto, agora você sabe que para o seu projeto, para essa curva que você propôs de 45 graus, 1,9 é o fator de carga que seu avião vai estar submetido. Agora a gente já tem pelo menos um mínimo de parâmetro de projeto. Eu não estou dizendo que você tem que dimensionar o seu avião para 1,9 G, não. Eu estou dizendo que é assim que você descobre o mínimo que o seu avião tem que suportar. Como é que você garante que o seu piloto não vai passar de 45 graus? Você não garante, né? Mas se você tiver uma forma de garantia, você pode usar isso. Senão você vai ter que usar uma coisa maior. E é por isso que a gente usa uma coisa maior, porque a gente não tem garantia nenhuma. No parte 25 usa-se 2,5, dependendo do peso do avião. Mas 2,5 é uma referência. Tá? Então daqui agora a gente pode ir para a trimagem. A gente tinha visto no outro vídeo que o meu CL é representado no nosso modelo por CL0, que é a constante, mais uma derivada, que é a inclinação da curva, dCl dα, vezes α, onde o α é o meu ângulo entre a velocidade infinito, o vento, e a corda do meu perfil. E a sustentação, o lift, ou o próprio CL, que é o coeficiente do lift, aparece aqui perpendicular ao vento. Agora eu tenho um novo fator, que é a deflexão da minha superfície. Quando minha superfície defletir um delta, agora eu tenho um acréscimo de CL. O meu CL agora, além do termo constante variável em α, tem um termo variável em delta superfície. Então eu tenho um dCl, d, deflexão da superfície, vezes a deflexão da superfície. A gente vai ver agora no Xfoil como que eu vou tirar essa derivada aqui. O que eu estou fazendo é uma simplificação do meu modelo, mas ela serve para o que a gente está fazendo. Se depois você quiser colocar uma outra equação que não essa simplificação linear aqui, você pode também.